Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Gustavo, professor de Química de vocês, e hoje nós daremos início aos estudos da Química, que é uma das melhores disciplinas de todas. Espero muito que vocês gostem e que vocês saibam que quaisquer dúvidas que lhes apareçam, vocês podem enviar por esse e-mail aqui, podem entrar em contato comigo por esse e-mail, gcruz.faceduca@gmail.com. Quaisquer sugestões também que vocês tenham para as videoaulas, vocês podem mandar por esse e-mail, que eu posso acatar nos próximos vídeos. Então, vamos começar? É, Essa aula vai ser uma aula bem introdutória, né? Introdução aos estudos da química, né? Onde a gente vai discutir alguns aspectos iniciais da química, né? Discutir sobre o que é a química, como ela funciona, o que ela engloba, os impactos dela na sociedade. Então, nós podemos nos fazer essas perguntas, né? O que é a química, o que ela estuda e quais são os impactos da química na sociedade. Então, se a gente pegar a palavra química e colocar ela na barra de pesquisa do Google e apertar em imagens, as imagens que nos vão aparecer são imagens parecidas com essas aqui, na qual a gente tem utensílios de laboratório, né? Temos recipientes, vidrarias que estão preenchidas com soluções de diversas cores. É, Nós temos também lá no fundo equações químicas, algumas fórmulas matemáticas, é, nós também temos estruturas químicas, que é uma linguagem própria da química. Também aparecem tabelas periódicas e, bom, todos esses elementos de fato são englobados pela química, né? A química, ela lida com todos eles. Que, sob um ponto de vista introdutório, talvez ao se ver todas essas coisas, a química não nos parece tão acessível assim, não parece tão próxima da nossa realidade, mas na verdade ela é muito mais próxima do que a gente imagina, né? Então, o que é a química? A química basicamente é a ciência que vai estudar a matéria, as propriedades da matéria, as estruturas da matéria e as transformações que a matéria sofre. Então, a química ela vai englobar todo o mundo material que está ao nosso redor. Então, basicamente, tudo aquilo que a gente toca, tudo que a gente é feito, tudo aquilo que a gente usa, a química está presente, né? Desde os cosméticos até os eletrônicos. Então, a química ela está presente em tudo. Ela é mais comum do que a gente pensa. E bom, quais são os impactos da química na sociedade? A gente pode começar lá desde os primórdios da humanidade, lá na pré-história, com o descobrimento do fogo, né? O fogo, ele resulta de uma transformação química da matéria, né? Que transformação é essa? É uma reação de combustão, que é nada mais, nada menos que um processo de queima. Então, o fogo, ele resulta de um processo de queima. É uma reação química, é uma transformação química. Então, desde o momento que é, o homem primitivo descobriu e dominou o fogo foi utilizado para proteção e aquecimento, né? Foram dois pontos muito importantes do papel do fogo. Ele também posteriormente foi usado para cozinhar alimentos, o que contribuiu no aumento da variedade de alimentos disponíveis para o homem primitivo. E posteriormente o fogo também foi utilizado na obtenção de metais a partir de minerais. E com esses metais, o ser humano pôde produzir alguns utensílios que eles auxiliavam nas atividades do dia a dia. Então, desenvolviam como esses vasos, esses vasos e algumas armas também, como adagas e punhais. E com isso, o ser humano se impunha cada vez mais sobre a natureza, né? E com isso foram surgindo as diversas civilizações ao redor do mundo. Bom, quais foram as outras contribuições da química? Agora falando de um período mais recente, né? Na agricultura, por exemplo, a química foi responsável pela produção de diversos insumos agrícolas, como agrotóxicos e fertilizantes, que
permitiram a obtenção de boa produtividade nas lavouras. Então, a produção de alimentos aumentou bastante através do uso desses insumos agrícolas produzidos pela química. Outra aplicação na indústria têxtil, né? Produção de polímeros voltadas para a produção de roupas. Então, por exemplo, todo mundo aí já ouviu falar de poliéster, por exemplo, né? Muitas das nossas roupas atualmente são constituídas por esse material, desenvolvido pela química. Outra coisa, os combustíveis, né? Combustíveis derivados do petróleo, por exemplo, como a gasolina, diesel, são comumente usados pelos automóveis, mas não só esses também, como também a gente tem os biocombustíveis, cuja produção e elaboração tiveram um papel muito importante, né, na química nesses processos de produção desses combustíveis alternativos aos combustíveis fósseis, como os derivados do petróleo, o gás natural e o carvão. Também outro ponto muito importante é a produção de ligas, que são comumente usadas em diversas estruturas metálicas para diversos fins. E bom, e é claro, todo esse desenvolvimento teve um custo, né? Atualmente, nós nos encontramos num cenário preocupante em relação à manutenção da vida na Terra e em relação à gestão dos recursos naturais, sendo que a poluição é uma das principais problemáticas existentes atualmente. E essa problemática ganhou força bastante no século passado e persiste até os dias de hoje. Então, esses problemas, eles se tornaram também objeto de estudo da química, cabendo não só a ela, como também a outras áreas do conhecimento, lidar com esses problemas, buscando sempre soluções para amenizar os impactos das atividades antrópicas no meio ambiente. Então, por exemplo, existe uma área da química verde, existe uma área da química chamada química verde, que vai lidar com essas questões ambientais, tentando amenizar as ações do homem sobre o meio ambiente. E bom, como a química trabalha, né? A química trabalha em 3 níveis. Os níveis macroscópico e microscópico, sendo que o nível macroscópico é aquele que vai tratar das propriedades de objetos grandes e visíveis, né? Então, é um mundo que nós temos mais acesso, no qual a gente pode experimentar. Estaria representado por esses desenhos aqui. Já os níveis microscópicos é um mundo mais profundo, né? A química vai tentar interpretar os fenômenos através do rearranjo dessas partículas, que são os átomos. A gente vai entender depois que é a menor, vai ser considerada as menores estruturas da matéria, as menores partes da matéria. E qual que é o terceiro nível em que a química trabalha? É o simbólico, né? A química, ela possui sua própria linguagem para descrever os seus fenômenos que ela estuda, né? E essa é uma linguagem, digamos assim, universal, que em qualquer lugar do mundo se pode entender o que quer dizer cada uma dessas fórmulas, cada uma dessas estruturas. Então, a química tem a sua própria linguagem, né? Seus próprios símbolos. E bom, continuando, falar um pouco do método científico, né? Que a química, claro, ela é uma ciência e como ciência, qual é o objetivo dessa ciência, né? Como que ela é feita? A ciência, ela basicamente tenta explicar o mundo onde a gente vive, né? E, consequentemente, a partir da produção do conhecimento, ela vai facilitar a nossa vida, produzindo diversas tecnologias a partir da aplicação desse conhecimento que foi produzido. Então, os cientistas, eles vão investigar o mundo que os rodeia por meio de um caminho chamado método científico, né? Que é um método que não tem um caminho muito bem definido. Existem diversos métodos científicos em aplicação,
e não possui um caminho muito bem definido porque não necessariamente os cientistas seguem uma sequência determinada de etapas para produzir um determinado conhecimento. Bom, agora a gente vai então, abordar alguns aspectos, alguns elementos desses métodos científicos, né, que podem ter diversas formas. Então, é o seguinte, os cientistas, eles sempre partem do pressuposto de que nós vivemos num mundo factual, né? Então, é um mundo que pode ser experimentado pela gente através dos nossos sentidos. É um mundo real. É um mundo que é composto por fatos. E o que são esses fatos? É tudo aquilo que é tido como real, né? É uma coisa que é observada, que é medida, que é experimentada tantas vezes que é considerado como verdade. Então, por exemplo, os objetos que estão ao nosso redor, os fenômenos que ocorrem, que podem ser observados, tudo isso são fatos. E os cientistas vão buscar o quê? Explicar esses fatos. Então, logo em seguida, nós temos as evidências, que são os elementos que indicam a veracidade ou a falsidade de uma proposição. Então, essas evidências, elas devem ser observadas ou reproduzidas através de experimentos, né? E eles são comprovados por nossos sentidos. Então, por exemplo, um testemunho ou um relato não pode ser considerado uma evidência científica porque eles não podem ser experimentados. E é a partir da evidência que se pode comprovar ou contestar uma determinada afirmação. Logo em seguida, nós temos as hipóteses científicas, né? Que é uma suposta explicação para um determinado fenômeno. Só que é o seguinte, o método científico ele é bastante rigoroso e criterioso com o que ele aceita como hipótese científica, né? A hipótese ela deve ser compatível e fundamentada no conhecimento científico atual. Então, ela tem que ser bastante consistente, lógica, tem que ser coerente, ela precisa ser testável e falseável, né? O que é ser falseável? É uma hipótese que pode ser refutável através de experimentos, ela pode ser refutável. Falando das leis. Leis é basicamente regra, uma regra que vai definir um aspecto do universo. E é determinada a partir de inúmeras observações experimentais e sempre vai determinar algo que ocorre com regularidade, né? Então, para uma lei ser formalizada, ela precisa ser aceita pela comunidade científica da época. Então, basicamente, as leis são estatutos bem concisos e bem objetivos. E a lei, ela não tem o objetivo de explicar um fenômeno, né? Ela só vai descrever, só vai determinar o que vai acontecer. E aí que entram as teorias, né? O papel fundamental das teorias é, é bem mais amplo, que é explicar os fenômenos. Então, quando o cientista deseja apresentar uma explicação científica para um dado fenômeno, eles vão enumerando os fatos, eles reúnem as evidências que vão corroborar a explicação do fenômeno em questão. Então, eles vão pensar em hipóteses que atendem ao critério de aceitação, né, para que elas sejam cientificamente avaliadas. E as que são verdadeiras, elas as hipóteses que são tidas como verdadeiras, elas vão constituir a fundamentação da teoria científica, né? As teorias, elas são consideradas assim o mais alto grau de veracidade de uma explicação para um fenômeno. Então, elas vão abranger bastante coisa, né? Só o fato de uma coisa ser uma teoria, né? Quer dizer muita coisa. É que muitas pessoas têm a ideia de que teoria é algo baseado em achismo, que é qualquer ideia que uma pessoa tem sobre uma hipótese, né? Um achismo. Só que quando a gente fala de teoria científica, é muito pelo contrário. Teoria científica é uma coisa muito bem fundamentada, com bastante confiabilidade. Bom, basicamente
é isso, nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês podem enviar suas dúvidas, quaisquer dúvidas que vocês tenham, e até a próxima aula.